Vamos aplaudir Ele então bem forte, que Ele é digno, que Ele merece. Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos, a paz, amém? Deus abençoe você. Sente, por favor, sejam bem-vindos. Nós estamos aqui para vencer, glória a Deus. Jeová Nissi, Ele é a nossa bandeira, glória a Deus, gente. Nós estamos iniciando hoje esse propósito, serão 4 semanas, e nessas 4 semanas nós vamos estar levantando a nossa bandeira aqui. Glória a Deus, pessoal. Você já viu aquele ditado que nós precisamos vestir a camisa? Alguém trabalha em algum lugar que o chefe, gerente, sempre quando ele reúne o pessoal que trabalha ali, ele diz: você tem que vestir a camisa da empresa. É ou não é assim? Nós temos que vestir a camisa do nosso propósito, gente. Às vezes nós compramos a briga de outras pessoas e às vezes vestimos as camisas de outras pessoas, né? E nós não entendemos em muitos momentos que Deus tem propósito também conosco. É claro, se alguém aqui trabalha em determinado lugar, trabalha para alguém, você tem que vestir a camisa daquela pessoa, sim ou não? É funcionário dela. Querendo ou não, ela que paga o quê? O teu salário. Mas você está trabalhando para isso, sim ou não? Então você tem suas metas. Se Deus tiver algo com você, lá na frente você também vai ser dono do seu próprio negócio. Senão, você vai continuar nessa caminhada. E aquilo ali vai ser a sua camisa que você vai vestir, mas sempre com pretensão de quê? De crescer. Ninguém quer ficar a vida toda na mesma condição. Nosso objetivo é sempre melhorar. Sempre melhorar. Está bom para mim hoje, glória a Deus. Mas o desejo de Deus é que a gente sempre melhore um pouquinho mais. E para que isso aconteça, nós precisamos ter uma coisa chamada disposição. Não existe pessoas que conquistaram alguma coisa. Nós temos ouvido aqui bastante no mês passado sobre a trajetória de Davi. A gente percebe, Davi foi um guerreiro, vou botar o nome do meu filho de Davi, porque ele foi uma pessoa que fez a diferença. Porém, ele não fez a diferença de uma hora para outra, ou as coisas não aconteceram do acaso, né? Quando a gente olha para a história dele, nós observamos. O cidadão venceu o urso, venceu o leão, defendendo as ovelhas que nem era dele, era do seu pai. E provavelmente, ele não era honrado pelo seu pai. Porque na hora que o pai tinha que apresentar os seus filhos para a autoridade lá do sacerdote, ele levou os outros 7 filhos. Mas o Davi nem na lista estava. Sim ou não? Nem na lista ele estava. Ele era uma pessoa que provavelmente o pai nem se lembrava. Mas ele estava lá fazendo de tudo por aquilo que nem dele era. Cuidar das ovelhas do seu pai. E Deus viu, sim ou não? Viu? Ele já vinha se preparando, vencendo o urso, vencendo o leão. E quando chegou aquela oportunidade diante do gigante lá, ele não negou fogo. Mas por quê? Um homem bem disposto. Agora tem os dois lados da moeda. Ele não era só disposto no que diz respeito à carne, a lutar. Ele era disposto também de forma espiritual. É sobre isso que eu quero tratar com a igreja hoje. Amém? Ele era disposto com relação às guerras, era ativo com relação ao seu trabalho, mas ele era ativo também espiritualmente, gente. E uma coisa não vive sem a outra. Eu já vi muita gente que você olha para ela, pessoa inteligentíssima, pessoa que é atuante naquilo que faz, fisicamente falando, mas se você falar com ela se ela fez uma oração, se ela tem um propósito, ela não orou, ela não tem propósito, ela não faz nada relacionado ao mundo espiritual. Ela vive num plano físico, só isso. E tem aquelas pessoas também que já entrou para o lado religioso. Ela acha que ela só deve trabalhar no mundo espiritual. Eu só tenho que fazer o quê? Orações porque Deus vai me honrar. E não é só oração. Não é só entrarmos no mundo espiritual, orarmos a Deus, fazermos um propósito com Deus. Tem um outro lado também que é o lado do trabalho. Né? Os dois têm que andarem juntos. Os dois têm que trabalharem simultaneamente. E é sobre isso que nós vamos tratar. Vamos para o livro de Êxodo. Vamos lá? Vamos iniciar no livro de Êxodo, capítulo 17. Olha só que interessante. Você já deve ter ouvido muito essa história. E eu quero começar tratando aqui do Moisés, porque ele é o ponto de partida para esse propósito. E depois nós vamos falar de uma outra pessoa também nesse culto de hoje. Isso vai ser inspiração para nós. Êxodo capítulo 17, versículo de número 8. Quem encontrou, diga amém. Está todo mundo ativo aí mesmo, sim ou não? Eu quero ver você mais ativo.
né, na hora da mensagem, você participando conosco. Vamos lá? Êxodo capítulo 17, o segundo livro da Bíblia, facinho, né? Capítulo 17, versículo de número 8. Vamos ler então? Ler juntos? Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e saí e pelejai contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará aonde? Na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram como? Pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para se assentar sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado, outro do outro. Assim ficaram suas mãos firmes até o pôr do sol. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para o quê? Memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: o Senhor é a minha bandeira. Existem alguns detalhes aqui que a gente tem que estudar, gente. Primeira coisa que eu quero tocar no assunto com você hoje é nesse versículo 9 que diz assim: pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e saí a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará onde? Na minha mão. Eu sempre expliquei aqui, e essa já é uma outra oportunidade que eu estou comentando, que para a gente prosperar nós vamos precisar de pessoas. Não existe só o eu, né? Existe a minha parte, mas ninguém consegue fazer nada na vida sozinho. Tanto é que se fosse bom viver sozinho, Deus não falava para ninguém casar. É ou não é? Tanto é que ele disse, olha, é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro faz o quê? Levanta. E por aí vai. Na vida, nunca andar sozinho é um bom negócio. Cada caso é um caso, mas tem momentos na nossa trajetória, nós vamos precisar de pessoas para nos ajudar a galgar posições maiores. Quando veio a batalha dos amalequitas contra Israel, o Moisés, que era um homem espiritual, Moisés não era um homem de pegar a espada e ir para a batalha, ele era um homem espiritual, um homem que tinha eloquência nas palavras, que tinha intimidade com Deus. Aí ele vê aquela batalha se levantando, ele vai chamar um dos homens que era guerreiro, que estava debaixo da autoridade dele. Ele chama lá, vem aqui o homem de Deus aqui, vem aqui o Josué. Vem aqui o Josué, é um exemplo. Está vindo aqui o Josué. Esse aqui é o homem de batalha. Aqui o homem de batalha, eu sou homem de batalha, né? Você é um homem de guerra. Vem aqui, Josué. Deixa eu te dar uma palavra, Josué. Você vai fazer o seguinte. Você vai pegar os homens. Você vai sair para a peleja com eles. Amanhã, eu vou subir no monte, lá no cume do monte. E lá eu vou pelejar também. Você peleja aqui embaixo. E eu pelejo lá em cima. Glória a Deus, gente. Ele trouxe pessoas para o lado dele. Que pudessem colaborar com ele para aquele crescimento. Ele disse, olha. Eu vou batalhar no mundo espiritual. Eu não sou homem de guerra. Preciso de pessoas que executem esse trabalho. Então eu vou chamar quem? Josué, que era um homem preparado para isso. Josué, aquele homem que quando entrou na terra lá, que ele olhou que a terra era boa e começaram a difamar, ele mesmo disse, não, a terra é boa. Ele e o Caleb, né? Se Deus se agradar de nós, essa terra é nossa. Não tem quem possa nos impedir de herdar. Ele já tinha ouvido esse mesmo homem, chamado Josué, ter essa intrepidez diante da situação que havia ocorrido anteriormente. Então ele diz, Josué, vem aqui, não vou chamar outro não, é você mesmo. Você que é um cara de guerra. Você prepara os homens aí, vocês vão para a peleja, e eu, no dia de amanhã, vou subir ao monte e vou fazer o quê? Eu vou falar com Deus. Vocês batalham aqui, e eu batalho lá. Interessante a gente saber escolher as pessoas que vão trabalhar do nosso lado. Gente.
Tem muitas pessoas que elas estão interessadas, sim, em crescer ao lado de alguém. E tem outras que não têm interesse de nada, elas só querem um ganha-pão. Elas não entendem também que provavelmente se elas tiverem a possibilidade de ver o seu chefe crescendo, ele cresce junto, né? Nem todo mundo pensa assim, nem todo chefe também quer beneficiar quem trabalha ao lado dele. Infelizmente, nós vivemos no tempo quando tem muita gente injusta. Não acho que não só agora, mas outros tempos anteriores também havia, né? Mas voltando aqui à questão deles, ele sabia muito bem quem eram as pessoas que iriam trabalhar com ele para resolver aquela situação. Ele sabia que se ele fosse para a guerra, fisicamente falando, ele poderia morrer, que ele não era para ele. Mas ele disse, eu vou para o lado ou para a atmosfera que eu sei lidar com ela, que é a atmosfera espiritual. E vou deixar o Josué aqui, que é um homem guerreiro, para trabalhar na atmosfera física. E aí nós vamos unir o nosso propósito e a coisa vai fluir. Tanto é, sequência, versículo 10, e fez Josué como Moisés lhes dissera, pelejando contra Amaleque, mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro ou do monte. Aí tem outro detalhe interessante aqui. A gente pensa assim, ele vai subir sozinho, né? Vai subir sozinho Moisés. Eu acredito que nesse período aqui, o Moisés também, ele já não era mais novinho. Ele morreu lá com os 120, né? Ou foi levado aos 120. Eu acredito que aqui ele já devia, se ele não tivesse 100, ele já devia estar próximo. Está perto disso. Então a peleja lá não era... Estava essa média aí, chegando para os 80 anos. A vida dele foi dividida em 3, né? Até os 40, dos 40 aos 80, dos 80 aos 120. Então, ele não era mais novinho. Entre 80 a 100 anos era a média que ele já tinha aqui, desse período, provavelmente. Então, ele iria para o monte sozinho? Provavelmente não. Aqui a gente não tem montes altos, né? Os montes daqui são bem pequenos. Mas tem lugares aí que os montes são bem altos. E são íngremes, né? Você não sobe com facilidade. Para ele chegar lá, ele precisaria pagar um preço. Ele não chegaria lá de qualquer jeito, de qualquer forma. E para que a gente consiga vencer algumas batalhas, às vezes vamos ter que fazer alguns sacrifícios. Né? Vamos ter que fazer alguns sacrifícios. Tem gente que sabe muito bem lidar com isso, né? Eu me lembro da palavra quando Deus usa o apóstolo Paulo para dizer que ele sabia viver no tempo da fartura e sabia viver no tempo. Porque tem períodos da vida que você tem que saber segurar. E tem tempos da vida que é hora de investir. Infelizmente, nem todo mundo sabe discernir essas coisas. Nesse tempo da vida dele aqui, ele ia ter que pagar um preçozinho para chegar lá, gente. A gente vai lendo a continuidade aqui do contexto e vai ver que ele sobe lá e ele sobe com esses 2 homens, Arão e Ur. Sobe os 2 homens. Aí a Bíblia diz que ele começa a levantar as mãos. Levantou as mãos, aí o povo estava lá embaixo com Josué, vencendo a guerra, as coisas estavam fluindo. Mas chegou um momento que ele fez o quê? Que ele cansou. Que ele cansou. Vai ter momentos da vida que nem sempre a gente vai conseguir manter o mesmo ritmo. Isso é para todo mundo. Você entende isso? Isso é para todo mundo. Aqui a pessoa começa no ritmo, fazer algo. Ela fica naquele ritmo até determinado tempo. Se não houver uma renovação diária, se não houver uma entrega maior também, né, vai chegar um momento que a pessoa vai desestimular. É por isso que nós temos uma coisa chamada férias, né? As férias, em muitos momentos, elas são importantíssimas, né? Para você recarregar as baterias, para você se renovar, para você sair um pouquinho daquele ambiente em que você está, pegar fôlego, para depois você voltar novamente. É para isso que as férias servem, né? Imagina se a gente ficasse na mesma intensidade o tempo todo, chegaria uma hora que nós iríamos surtar. É ou não é? Ou pelo menos envelhecer alguns anos aí. Diminuir o nosso tempo de vida. E eu vou falar com toda sinceridade. Tem pessoas que elas estão se desgastando ao máximo, gente. E mesmo assim ela não está vendo resultado. Tem gente que está se desgastando ao máximo e mesmo assim ela não está vendo o quê? Resultados. Luta, todo o tempo é aquele trabalho, é aquela dedicação. Uma pessoa que é fiel a Deus, tem seus compromissos e mesmo assim não está tendo resultados. Tem horas que é necessário
virar a chave. Ele estava lá com as mãos levantadas, o povo estava tendo vitória. Mas ele não iria sustentar aquilo por muito tempo. Tanto é que a Bíblia fala que as mãos dele fizeram o quê? Cansou, ele caiu as mãos. Aí entram esses dois homens na história, o Arão e Ur. Entrou Arão e Ur na história. Eles perceberam, Moisés baixou as mãos, nós estamos olhando aqui a guerra lá embaixo, Josué e os homens estão sendo derrotados. E isso é muito por conta das mãos de Moisés estarem como? Baixas. Ele não está mais com a mesma intensidade. Ele diminuiu. Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos colaborar com ele. Nós vamos ajudar ele de alguma forma a resolver essa situação. Aí eles pegam uma pedra lá, isso foi uma coisa deles, não foi o Moisés que pediu. Isso é importante a gente ter pessoas boas ao nosso lado, porque em momentos que a gente não tiver tanta condição, ou então não veio uma luz, a coisa não brilhou pra gente, aí tem aquela pessoa que chega e orienta. A gente lembra muito da história de Naamã. Naamã estava com aquele orgulho no coração. Ele mandou me lavar no rio lá, o Jordão. Abana e Farpá são melhores. Por que ele fez isso comigo? E estava chateado. Aí chegou um dos servos dele lá, com todo respeito. Meu senhor, ele está te pedindo uma coisa simples. Se ele te pedisse uma coisa difícil, o senhor não faria? Então vai lá, meu chefe. Vai lá e mergulha no Jordão. É bom a gente ter pessoas boas do nosso lado, sim ou não? Que nos momentos que a coisa estiver pesada para nós, eles vão ajudar de alguma forma, gente. Essas pessoas devem ser valorizadas. E tem gente que não sabe valorizar as pessoas que colaboram com ela. Eu vou falar da obra, que é o ambiente que eu vivo. Conheci muita gente boa na obra. Mas porque não foram valorizadas, eu sei que a pessoa tem que ter o seu lado, né? Mas de onde você só surrupia e não acrescenta nada, acaba um momento que a pessoa vai o quê? Som. É assim no ambiente de trabalho, é assim com relação à família, é assim com relação a qualquer área da nossa vida. Se, infelizmente, não tiver um determinado cuidado, nós perdemos pessoas boas. O Arão e o Ur aqui foram essenciais para a vitória do povo. A responsabilidade de levantar as mãos era de Moisés. Mas o Arão e o Ur, ele tinha uma fatia muito importante nisso. Por isso que pessoas que estão abaixo de outras, elas não devem se menosprezarem. Eu vejo muita gente às vezes dizendo, não, vai lá, fala com não sei quem, que ele que resolve, não resolve nada. Mas você pode orientar. Você pode ser aquela pessoa que vai chegar ali, que vai atender, que às vezes vai ser muito mais bem vista do que quem está na frente. Concorda com isso ou não? Tem gente que é chefe, tem gente que é dono de alguma coisa, mas é aquela pessoa que não sabe medir palavras, que não sabe lidar com pessoas, é meio duro. Se ele tem pessoas abaixo dele que sabem lidar com as pessoas acabam ficando não por conta do chefe, mas por conta de quem? De um subordinado. Porque aquela pessoa sabe lidar. Eu vou falar de mim, porque eu não gosto de falar de ninguém, né? Eu trabalhei numa empresa, você já sabe que eu trabalhava com dedetização, essas coisas, né? O chefe, geralmente, ele era bem bravo. O cidadão aquele bravo, você vinha, a pessoa chegava para pedir um desconto para ele, ele já vinha logo com 4 pedras, não sei o quê. Aí eu, como vendedor, não queria perder o meu cliente, né? Eu não sou abestado. Eu chegava, como é que a gente pode fazer? Vamos fazer o seguinte, eu vou diminuir 10% lá para fazer lá na sua empresa, mas o que você acha de a gente fazer um lá na sua casa também? Eu faço um valorzinho bacana lá também. A gente faz um pacote. Vamos fechar um pacote? Se a gente fechar um pacote, fica bom para você, fica bom para mim, que a gente vai botar o preço mais abaixo. Pronto, eu já dava o desconto. Quando o chefe olhava, já estava resolvido o problema. Né? Não perdemos o cliente, porque ele não queria que perdesse, mas não queria que baixasse o preço. E o concorrente lá já tinha diminuído. Eu não ia perder para o meu concorrente. Eu não. Eu queria bater minha meta. Eu vendia. Eu conversava com o cliente, negociava cartão 2 vezes, cartão 3 vezes. É Pix, né? Como é que vai ser? Naquela época já estava no Pix já, né? Mas no início era mais cartão, crédito, débito. Ah, como é que faz no crédito? Não, você tem uma taxazinha básica aí. Mas a gente passa 2 vezes para você. Não, vai ficar pesado, mas vou fazer 3. Mas você, para outro não, mas para você eu faço. Dava até uma de coxinha, né? Tô brincando com você. Para outro não, mas para você eu faço. Mas é verdade, é assim que o vendedor trabalha, é ou não é? Quem é vendedor aqui sabe. Você não pode perder as pessoas. Se você perde, ela é 1 a menos lá. E o pastor já explicou isso aqui uma vez. Não é 1 a menos.
Você perde uma, você perde várias. Porque aquela ali influencia a outra, e a outra influencia a outra, e assim sucessivamente. É multiplicação. Assim como ganhar uma, você ganha várias, perder um, você perde vários. Então, o Arão e o Hur foram extremamente importantes. Quando Moisés lá cansou, Moisés, eu não posso mais levantar as mãos. Eu sei que é por minha causa, é por minha autoridade, é por algo que está sobre mim, que eu estou levantando as mãos e Deus está dando vitória para o povo. Mas eu não tenho mais condições. Eles sentam lá, ele no banco, pega uma pedra lá, não tinha banquinho, né? Pega uma pedra, senta aí, homem de Deus. E eles ficaram do lado aqui, sustentando a mão do homem de Deus. Agora eu queria ver qual inimigo que vai subsistir. Glória a Deus, gente. A Bíblia, eu não estou falando de casamento, mas a Bíblia fala que um cordão de 3 dobras, ele não se quebra facilmente. Sim ou não? Aqui estavam esses 3 homens aqui ligados com Deus. Né? Eram 3 homens e Deus aqui era o 4º, né? Que estava operando nessa obra, para que eles vencessem a batalha lá. E eles foram e tiveram vitória. Moisés voltou a ficar com as mãos levantadas, e aí enquanto ele estava com as mãos levantadas, um apoiava aqui, o outro acolá, ele não cansava. E lá embaixo, Josué, chinelando os adversários, os amalequitas, a ponto de Deus ter falado que destruiu os inimigos. Aí eles voltam daquela situação, versículo 14, vamos pular um pouquinho, versículo 14, voltam daquela situação. Então disse o Senhor a Moisés, depois que eles venceram a batalha lá: escreve isto para o quê? Para memória, num livro, que era para ficar registrado no memorial, e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Quer dizer, olha, quero que você registre isso, porque vocês vão ficar no memorial, mas os seus inimigos eu vou riscar. Nós tratamos de inimigo, o nosso inimigo é espiritual, glória a Deus. Pastor, tem uns acolá que eles trabalham na mesma região que a minha, vendem a mesma coisa, e eles são como inimigo, eles vão na porta lá tomar meus clientes. Não, fique em paz. O que é teu, o diabo não rouba. Glória a Deus, gente. Se você tem o seu trato, você já tem aquele carinho com a pessoa, você tem um bom preço, você tem qualidade naquilo que faz, pode fazer o que quiser, aquilo não vai ter valor contra você. Você é fiel a Deus. Amém, gente? Você é fiel a Deus. Você não vai perder contato com as pessoas. Vai estar lá sua carta de clientes, você não vai perder nenhum para ninguém. Você vai estar ali diretamente ligado com ele. O que é teu, o diabo não toca não. Ser fiel. Agora, quando a Bíblia está tratando aqui de desarraigar os amalequitas, é que eles não ficariam mais registrados. O nome dos amalequitas seriam arrancados de sobre a terra. E se tem alguma coisa que, de alguma forma, te impede de crescer, Deus está falando que Ele vai riscar isso. Amém, gente? O que te impede de crescer? Tem coisa que me impede de crescer, pastor. Cita uma coisa que lhe impede de crescer aí. Timidez. Timidez impede as pessoas de crescer, sim ou não? Sim, e é um dos maiores vilões. É a timidez. A pessoa que é bem acanhada, ela tem receio de abordar as pessoas, tem receio de conversar. Infelizmente, esse daí é um dos vilões. Esse é uma das coisas que eu tenho que riscar da minha vida. Pois se você estiver ligado com Deus, Deus vai fazer você riscar isso aí. Glória a Deus. Para que entre no memorial, você tem que riscar o inimigo da história. Seja qual for o inimigo que esteja bloqueando o seu crescimento, Deus está querendo arrancar ele, riscar ele da história. Pastor, meu problema é que tem muito prejuízo. Deus quer arrancar o quê? Esses prejuízos aí. Cortar essas coisas que estão trazendo para você mais gasto do que contribuição. Que está te causando mais déficit do que superávit. Né? Então são essas coisas que nós vamos colocar diante de Deus para ser riscada. Ele disse, eu vou riscar os teus inimigos da face da terra. No nosso caso, Ele vai riscar essas coisas que estão bloqueando. E nós temos que ficar registrado, pessoal, no grupo daquelas pessoas que foram vencedoras. Aí no versículo 24, versículo 16, perdão, 15, perdão. Versículo 15. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome. O Senhor é a minha bandeira. Você vai lembrar que há muito tempo aqui, fazendo reuniões como essa,
Nosso pastor explicou algo muito interessante que eu guardei isso para mim. Eu já tinha um pouco de noção, só que não com essa expressão. Mas ele falou uma vez aqui que os altares que eram feitos, né, que as pessoas faziam e ali elas nomeavam, era retrato de uma experiência que aquela pessoa teve com Deus. A pessoa teve uma experiência com Deus naquele lugar e ali ela registrava o nome daquele monte com aquele lugar. Né? Registrava o nome daquele monte daquela forma. Quando ele fala, Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira, ele está registrando ali naquele lugar a sua vitória. Ali ele fez um altar para Deus. Ali era uma demonstração. Aqui eu tive experiência com Deus. Aqui encerrou a história do meu inimigo, dos amalequitas. Glória a Deus, irmãos. E toda vez que você tiver experiências com Deus, você tem que deixar isso registrado. Porque tem pessoas que não entendem isso. Eu venci o inimigo hoje, amanhã ele se levanta de novo. Não, tem inimigo que não vai voltar mais. Glória a Deus. Tem outros que vão se levantar. Isso é fato. Agora, tem coisas que você venceu que não é para voltar aquilo nunca mais. Você registra isso. Faz um altar para Deus ali e registra isso. Qual que é o altar, pastor? Como é que eu represento esse altar hoje? Você coloca ali, naquele lugar, o lugar onde você vai lembrar, onde você vai rememorar. Foi aqui que Deus me deu vitórias. Toda vez que eu passar aqui, eu vou lembrar das vitórias que Deus me deu aqui. As vitórias que Deus me fez gerar nesse lugar. Muitos de nós crescemos em determinados lugares e depois fomos colocados em outros, né? Mas aquele lugar que você cresceu, você nunca esquece. É ou não é verdade? O lugar onde você alcançou uma posição maior, onde você ganhou destaque, você nunca esquece daquele lugar. Quando você puder, você fala até uma oração e lembra, né? Ali eu tive experiências com Deus. Ali eu suportei coisas que ninguém suportaria. Que talvez eu não suportaria novamente. Mas eu suportei. Deus me deu essas experiências. E ele registrou a sua vitória. Dali ele sai com aqueles homens ali para conquistar mais território. Porque dali em diante eles vão conquistando território. Vão alcançando coisas maiores. Aí eu queria deixar aqui com você, vou para o segundo livro das Crônicas. Que eu falei que nós falaríamos aqui do Moisés, que registrou ali a sua vitória. E vamos falar do Josafá. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Acredito que você já deve conhecer o contexto como um todo. Mas eu quero falar de alguns detalhes aqui de como o Josafá venceu algumas batalhas. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20. O Josafá ele era rei de Judá. Você sabe que simultaneamente Israel tinha um rei no território de Judá e outro no território de Israel. Eram 10 tribos para um lado e 2 para o outro. Aí diz assim a palavra, capítulo 20, segundo livro das Crônicas, versículo 1. Diz assim: E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, né? Os moabitas e os amonitas, eles eram descendentes de quem, gente? De Ló com as suas 2 filhas. Né? Se tornaram inimigos ferrenhos do povo de Deus. E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria. E eis que estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu, e pôs-se a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançastes tu fora os moradores dessa terra, diante do teu povo de Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada,
juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás. O Josafá, ele era esse outro rei, um rei que tinha uma vida de batalha, porque ele era o rei do povo, então o rei ia para as guerras, mas ele era um homem espiritual também, que tinha experiências com Deus. Quando veio os inimigos aqui, os amonitas e os moabitas contra ele, que ele recebe aquela informação, aquilo chega diante dele, que está vindo, né, do outro lado do mar, já tem um inimigo ferrenho vindo contra ele, ele pensa, o nosso território não tem tanta capacidade de guerrear, fisicamente falando não, mas nós temos um Deus que por nós tudo pode fazer. Ele sabia, se eles vierem para competir com eles, eu não posso competir. Isso quer dizer muita coisa aqui para muita gente. Que talvez diante de muita gente aí que tem muito mais ferramenta do que você diga, eu não posso competir com ele. Ele tem muito mais ferramentas, ele já tem muito mais experiência do que eu. Só que você tem um diferencial. Você é uma pessoa que trabalha na atmosfera física, mas você também trabalha na atmosfera espiritual. Coisa que muita gente lá não vive. Só vive o físico. E são preparados? Extremamente preparados. Mas nós temos um diferencial. Josafá entendeu isso. Eles estão vindo contra nós. Mandou todo mundo fazer o jejum. Mandou todo mundo se preparar. Além de fazer o jejum, os homens também tinham que se preparar para o quê? Para a guerra. Eles não iam vencer aquilo na obra do acaso, ou achar que Deus ia vir e eles não tinham que fazer nada. Claro que eles tinham que fazer a parte deles. Deus ia fazer a maior, mas eles também tinham que fazer o quê? A sua parcela. Aí está lá os inimigos vindo, ele faz o jejum e ele vai diante de Deus e faz uma oração. Qual foi a oração que ele fez? Ele disse, Senhor, eu lembro pela tua palavra que o Senhor falou. O Senhor desarraigou os inimigos dessa terra. Essa terra o Senhor deu para Abraão, teu amigo, como herança. E em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Nós estamos debaixo dessa promessa. Eu lembro do Senhor que nós estamos debaixo de uma herança. E eu não vou desperdiçar isso. O que é para o Senhor dar uma vitória contra esses inimigos aqui? O Senhor disse que quando nós tivéssemos uma batalha, nós chegaríamos nessa casa, nos apresentaríamos ao Senhor e o Senhor nos ouviria. Ele fez lembrar Deus, né? Ele foi lá lembrar Deus. Não que Deus é esquecido, mas Deus quer saber da decisão do nosso coração, pessoal. Ele quer saber se nós estamos entendendo, né, as coisas que estão acontecendo. É claro que Deus podia chegar lá e dar livramento do seu povo. Mas eles precisavam tomar essa atitude de ir até e de principalmente lembrar das palavras que Deus um dia havia dado para eles. Por isso que na Nova Aliança, o apóstolo Tiago lhe falou, nós não podemos ser ouvintes esquecidos, mas fazedores de quê? Da obra. Porque se somos ouvintes esquecidos, é como uma pessoa que se olha no espelho. Ela olha como ela é, mas daqui a pouco ela tem que voltar lá de novo para lembrar se está tudo certo, né? Da mesma forma, são as pessoas que se atêm a Deus, se apresentam a Deus, mas tem momentos que elas estão tão longe assim, que vem uma batalha, ela só olha para o lado natural das coisas. Ela não entende que existem duas atmosferas. Essa física que nós estamos aqui, mas ali nós temos batalhas a vencer no mundo espiritual também. Que é a nossa vida física, que é reflexo do mundo espiritual. Aí está lá, essa batalha toda, ele fala com Deus sério. Aí vem o versículo 14, queria pular com você porque a leitura é grande. Então, veio o Espírito do Senhor, Espírito com letra maiúscula, né? No meio da congregação, sobre quem? Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Metanias, levita dos filhos de Asaf. Então Jaaziel, ele era uma pessoa que era da descendência de pessoas de Deus, né? Era da descendência de Asaf. E Asaf era quem mesmo? Aquele homem lá que era o chefe do louvor, né, do templo. Ele era descendente de quem mais? Zacarias. Olha de onde esse homem vinha, né? Aí vem a sequência. E Jaaziel disse: dai ouvidos todo o Judá e vós, moradores de Jerusalém. E tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais nem vos assusteis por conta desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus.
Quando nós ouvimos isso, aparentemente dá aquele sinal, ou dá-se a entender, que Deus vai fazer tudo e a gente não precisa fazer nada, né? É o que às vezes a gente olha para o contexto, o texto em si, e a gente pensa, é desse jeito que vai acontecer. Tem muita gente que até cita isso, né? Com as suas palavras. Ela chega a dizer, essa batalha é do Senhor e não é minha. Mas eu não preciso fazer nada. E a gente sabe que não é bem assim. A gente sabe que apresentamos isso no mundo espiritual, vamos vencer lá no mundo espiritual, vamos guerrear, mas existe algo físico a ser resolvido. No mundo espiritual eu vou resolver algumas coisas, que é o principal, diante de Deus, que Deus é que move os corações, é que muda a mente das pessoas, a intenção do coração, Ele que tem liberdade para fazer isso, de convencer alguém de alguma coisa. E aí, quando chega no mundo físico, as coisas já vão estar mais facilitadas para nós. Era isso que Ele queria dizer. Aí vem a sequência, 16. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai e está em pé, e veja a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então, olha o detalhe interessante. Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém, e se lançaram perante o Senhor fazendo o quê? Quando ele recebe aquela informação, imediatamente ele vai lá e agradece a Deus. Ele tinha certeza que ele já tinha vencido a batalha. Ele tinha certeza que ele já tinha vencido aquela guerra. Quando ele chegasse no dia de amanhã, e eles estivessem lá esperando os inimigos, ele sabia que Deus faria alguma coisa e eles só terminariam de fazer o que tinha que ser feito. Eles não teriam que pelejar, não ia morrer ninguém dos dele ali naquela batalha. Que a probabilidade de alguém morrer na batalha era grande. Imagina, você vê os filmes de guerra, né? Vindo ali 500 homens de um lado e 500 do outro. Todo mundo armado, tendo contato, né, direto. A probabilidade de alguém morrer é muito breve. Só que Deus estava falando para ele que eles não teriam que pelejar. Ninguém dos dele iria confrontar e ia morrer. Deus iria fazer todo o trabalho, eles só teriam que finalizar. Era só isso. Na hora que ele recebe aquela confirmação, imediatamente ele cai ali diante de Deus e ele faz uma oração, adorando, agradecendo. Aí a leitura é grande, eu não vou contar toda a história, mas se você pular um pouquinho comigo e ler o versículo de número 20, perdão. E pela manhã cedo se levantaram e saíram pelo deserto de Tecoa, e saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: Ouvi-me, vós de Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. E crede nos seus profetas. Ele foi encorajar o povo, porque Deus já tinha dado vitória. Mas agora ele precisava encorajar os homens, encorajar o povo, a não temer diante daquilo que eles teriam que enfrentar. Porque eles tinham que sair de onde eles estavam, eles tinham que ir lá se apresentar para a batalha. Amém, gente? É por isso que a gente precisa entender que todas as vezes que tivermos que resolver alguma coisa, elas precisam ser tratadas nas duas atmosferas. Física, espiritual. Pastor, eu queria orar para mim crescer em tal propósito da minha vida. Eu estou estudando e queria passar para tal concurso. Ora a Deus, para Deus facilitar para você. Mas também tem que fazer o quê? O pastor sempre explica, né? Tem que estudar. É um dia antes da prova chegar aqui, pastor Jamil, faça uma oração por mim que amanhã eu tenho uma prova e eu vou passar aqui, né, no CFO, vou passar assim, assim, assado. Não é de uma hora para outra. A pessoa já vem se dedicando. Voltando ao Davi. Davi, quando chega diante do gigante, ele era inexperiente? Que nada. Ele já sabia muito bem lidar com aquilo. E quando surgirem situações que serão oportunidades, que às vezes vem disfarçada dessas lutas, nós vamos estar totalmente prontos para vencer. Glória a Deus, gente. Eu não vou contar toda a história, porque você já entende o final dela, mas depois você continuar lendo o contexto, você vai ver que Deus deu vitória para eles. Eles só tiveram que chegar lá e finalizar. Mas antes ele entendeu, vou para o mundo espiritual, e o retrato do que eu tratar no mundo espiritual é o que vai acontecer no físico. Dito e feito e resolvido. Amém, gente? E hoje eu quero orar com você em cima disso. Se nós tivermos essa pegada intensa na fé, tivermos pessoas corretas ao nosso lado, por isso nós temos muito bem saber lidar com as pessoas.
Vai ter lugar que a gente não escolhe, né? Quem vai estar do nosso lado. Nós não escolhemos. Mas nós temos que saber fazer isso aqui, ó. Levar, né? Saber lidar. Tem pessoa que é difícil de você lidar com ela. Mas se você for uma pessoa observadora, você vai conseguir extrair alguma coisa. Ah, não gosto de trabalhar com essa pessoa, é muito chato. Gente, eu vou falar de chatice, né? Acho que todo mundo tem um pouquinho de chatice. Tem ou não tem? Todos nós temos um pouquinho de chatice. Tem coisa que a gente é um pouquinho chato. Isso é normal. A gente tem que saber lidar com as pessoas e saber extrair o que elas podem oferecer. Glória a Deus. E nós vamos orar hoje em cima dessa palavra. Deus, eu quero levantar minha bandeira de vitória como Moisés levantou, como Josafá levantou. De que forma? Sabendo lidar com a atmosfera física e com a atmosfera espiritual. Amém? Estamos aqui na batalha espiritual. Nossa função, nós vamos fazer aqui agora é a espiritual. É de orar, é de combater, é de permanecer firme, é de resistir. Mas amanhã nós vamos estar diante de situações. Aí terá que ser lidada qual? A física, a atmosfera física. Ah, meu Deus, amanhã eu vou ter que cobrar alguns clientes. Já está com 2 meses de atraso, ele já tem que chegar junto. Esse mês eles têm que pagar. É ou não é verdade? Nós já vamos preparando o caminho aqui orando. Deus, abre portas para ele lá. Eu vou chegar para conversar com ele, vou fazer a negociação, vai dar tudo certo, teu nome vai ser engrandecido, eu vou resolver aquela situação. É aqui que nós vencemos essa batalha. Amanhã só vai ser confirmado. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor então por isso. Fica de pé, eu quero orar com você.